Fábio França, fortes emoções à frente, ouvinte querido, ouvinte querida. Chegando, parece que amanhã ao Brasil, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal de Ibanez Rocha, Anderson Torres. Na mala, não sei o que ele vai trazer, mas vai ter que trazer muita explicação. Muita explicação. Por quê? Depois que a Polícia Federal fez a busca e apreensão, todo mundo viu, você viu, encontraram entre os papeluchos que tinha lá dentro um tal texto de um suposto decreto propondo o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Se você perguntar isso para um advogado, ele vai dizer, não sei nem o que é isso, né? Estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Isso não existe, né? Juridicamente é uma coisa inconcebível, mas é o que dizia o texto. É o que diz aquele texto. E um texto daquele prevendo uma série de coisas absurdas. É um golpe. Então, uma intervenção, os ministros não podem conversar, e aí cria-se uma comissão que vai acompanhar a eleição. É um absurdo. Bom, aí quando você conversa sobre isso com os advogados, alguns falam, olha, isso aí é nada, isso é nada. Outros dizem, não, isso aí é um ato preparatório. O que é um ato preparatório? Ato preparatório é aquilo que você faz antes de cometer um crime. Mas que em si pode ou não ser um crime, a não ser que ele em si seja um crime. Por exemplo, você compra uma faca, não é crime nenhum. Aí você vai lá e fura alguém, crime. A compra da faca é um ato preparatório, mas a compra da faca não é um crime em si. Então ninguém pode ser punido por um crime que não existe. E não existe o crime comprar uma faca, mas ele é um ato preparatório. Então o decreto, ele em tese, ele seria um ato preparatório se ele constituísse uma evidência de que com aquilo se cometeria um crime depois. Bom, tem alguns tipos de atos preparatórios que são considerados crimes. Por exemplo, o Código Penal fala que é crime fazer moeda falsa. Então, comprar uma máquina para fazer moeda falsa, uma máquina que só faz moeda falsa, porque se for uma impressora normal, ninguém pode dizer que aquilo foi comprado para fazer moeda falsa, mas se você compra uma máquina que só faz moeda falsa, aquilo é um ato preparatório e também é um crime, porque o Código Penal prevê que aquilo seja um crime. Porque como ele só se destina a fazer aquilo que é um crime, aquilo em si é um crime, então tem lá no Código Penal um artigo para fazer moeda falsa e um outro artigo para quem tem a máquina que faz moeda falsa. É um tipo de ato preparatório que pode ser crime. A lei de terrorismo, que é a lei que foi usada pelo Alexandre de Moraes para enquadrar as pessoas que estavam no acampamento, prevê a existência de certos atos preparatórios, ou seja, movimentos que são tomados para fazer um ato terrorista são em si um crime também. Então, se o Supremo, Alexandre de Moraes, tentar enquadrar esse ato preparatório como um crime em si, porque vai enquadrar o Anderson Torres no crime de terrorismo, aí pode ser. Só que aí vem uma discussão jurídica monumental em que a lei antiterrorismo prevê, exige que se tenha envolvido um ato de xenofobia, então o mais adequado seria enquadrá-lo na lei que fala dos atentados ao Estado Democrático de Direito, aí nesse caso o decreto não serviria como ato preparatório. Por que eu estou falando isso desse jeito, meio confuso até? Para dizer que essa discussão é uma discussão jurídica. Para dizer que essa é uma discussão que envolve o sistema ou a parcela do Estado brasileiro dedicada a compreender, traduzir, tipificar e, eventualmente, condenar os movimentos e gestos e atos e crimes, etc. Ou seja, não é uma discussão política, ainda que o crime tenha natureza política. Não é uma discussão política, não é uma discussão político-partidária, não é uma discussão político-eleitoral, é uma discussão jurídica.
de natureza criminal, com todas as consequências que isso produz, que é a substituição dos atores do debate. Então, o que a gente tem visto no momento é um debate em que os atores envolvidos são o ministro da Justiça, o governador do Distrito Federal, afastado, o secretário Anderson Torres, o presidente da República, o ministro da Defesa, o ministro-chefe do Gabinete Civil. A gente está acompanhando essa discussão que envolve a investigação dos atos criminosos, do vandalismo do dia 8 de dezembro. A gente está acompanhando pela voz, pelas ações de atores políticos. E estes atores políticos são atores governamentais. E, no entanto, essa discussão tem que se dar pela parcela do Estado, a fatia que representa o Estado. Saem os atores políticos, entram as figuras centrais do Estado dedicados ao sistema de justiça, ao Ministério Público, que defende a sociedade dos abusos do Estado, mas também defende o Estado de ataques. É o Ministério Público, é o Supremo Tribunal Federal, é a Polícia Federal. Essa é a investigação. Eventualmente vai sair uma CPI dos atos antidemocráticos, não sei. Dos ataques, não sei se vai sair. Espero que não saia, porque a nossa experiência com o CPI é a pior possível. Mas se sair, saiu, a gente vai cobrir, é o nosso dever. Mas essa substituição dos atores governamentais pelos atores do Estado é fundamental. Para que a gente não tenha uma interferência política, para que a gente não veja um acerto de contas de uma parte ou de outra, para que a gente não veja o debate apaixonado, porque não é hora do debate ser apaixonado, é hora do debate ser sereno. E não ser exatamente um debate, né? É a hora de analisar tudo. Então, se este documento é um ato preparatório de um crime ou não, quem vai definir se é ou se não é o Poder Judiciário. Resultado do trabalho de investigação da Polícia Federal, resultado do trabalho do Ministério Público. Fundamental que seja assim. Os maiores esquemas de crimes desvendados, seja o crime comum, seja o crime no Estado brasileiro, funcionou a investigação quando ela foi feita pelo Estado. Toda vez que deu uma politizadazinha, a investigação saiu perdendo. Toda vez. Veja o que aconteceu com o Sérgio Moro. Ele politizou. Estragou. Estava indo bem. Politizou, estragou. Se excedeu. Começou a achar que ele veio para fazer uma limpeza na sociedade, quando esqueceu que ele estava apenas cumprindo o Estatuto da Magistratura, aplicando o Código Penal, segundo as regras do Código de Processo Penal e outras leis que, enfim, servem, se prestam ao trabalho de investigação e o sistema de justiça. Então, quando o Sérgio Moro, que talvez seja um divisor de águas para o bem e para o mal, para o bem ao jogar luz numa roubalheira sem precedentes que o Brasil conheceu, para o mal ao jogar luz sobre o que acontece quando um juiz resolve se comportar como um ator político. É um desastre, prejuízo. A investigação vai por terra, os processos acabam anulados e deixa um gosto ruim na boca da sociedade. Absolutamente compreensível, porque a sociedade acreditou que aquele ator era um agente do Estado e viu que aquele ator era um agente do Estado inconformado com a limitação que o seu papel dá. Só um agente do Estado, só um magistrado encarregado de fazer um trabalho de investigação é pouco, né? Para ele era pouco, ele queria ser
Nossa, endeusado, queria uma estátua. Eu não sei o que ele queria. Não sei nem se ele admite que ele queria. O mesmo vale para os personagens do Ministério Público, alguns daqueles personagens do Ministério Público, que começaram a se comportar de um jeito exótico. Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, que nasceu com o dom da palavra, nasceu com a capacidade de pregar e achava que as coisas não eram excludentes, que o procurador não trabalha em silêncio, que tem que ficar falando o tempo inteiro. Ficou famoso por aquela entrevista coletiva lisérgica em que ele fez um PowerPoint em que bobeou, o Lula era responsável até pela quebra das lojas americanas. E aí deu no que deu. O Lula é presidente, Deltan Dallagnol se elegeu deputado, Sérgio Moro se elegeu senador depois de ser ministro da Justiça, ou seja, assumiram a personalidade política que talvez estivesse dentro deles. E isso não é bom. Isso não é bom. Houve prejuízos na investigação da Lava Jato, prejuízos sérios. Talvez fechassem com chave de ouro a investigação se tivessem se limitado àquilo que devem ser. Veja, a maior estrela do futebol é o jogador. O jogador não age como juiz, né? Pegar o cartão. Até a gente teve cena de jogador puxando o cartão. Não pode. Então, a grande estrela do futebol se subordina às regras e o juiz é que fala se foi cartão amarelo, se foi vermelho, se ele fica, se ele sai. E o juiz também tem que saber que ele se limita a apitar. Assim funciona. Esse é o papel de cada um. Então, iniciando agora uma investigação muito delicada, mas muito mais delicada do que a investigação da Lava Jato. Mas olha, bota delicado nisso. Porque a Lava Jato é aquilo, tinha um pote de ouro aqui, alguém pegou, acharam a mala do camarada lá com 50 milhões, o outro botou dinheiro na cueca, o outro botou um dinheiro em algum lugar que não dava nem para saber onde estava, depois que tiveram um trabalho para descobrir onde é que ele tinha colocado. Acharam contas no exterior com valores assombrosos, contratos vergonhosos. É uma coisa muito concreta. Roubo, assalto aos cofres públicos. É um negócio muito objetivo. Agora não. Agora a gente está discutindo democracia, Estado democrático, Estado de Direito, golpe de Estado, terrorismo, respeito às instituições, institucionalidade, são coisas mais abstratas, mas que estão na base daquilo que a gente tem de mais importante no país, que é o princípio da democracia. E na democracia é assim, sai o governo, entra o Estado. Governo e Estado não são como cheesecake, que não dá para separar. Cheesecake não dá para você separar, você separar o X do cake, não fica bom. Cheesecake é uma coisa só. Estado e governo são coisas diferentes. A estrutura do Estado, não comandada pelos agentes do governo, é a que entra aqui agora. Do contrário, você não tem imparcialidade. E é preciso ter imparcialidade para não proteger quem deve ser investigado e nem atacar quem não tem nada a ver com isso. Quem vai decidir quem deve ser deixado de lado, quem deve estar no alvo das investigações? O Estado. O Estado, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, nas instâncias em que isso vai correr. Então isso é tão importante que eu queria trazer aqui hoje, às vésperas da chegada do ministro da Justiça, do secretário da Segurança, Anderson Torres, quase ex-Anderson Torres, né? Porque também a vida dele daqui para frente, sei lá o que vai ser. E ele vai chegar, ele vai ter que trazer muita explicação. Não dá para dizer simplesmente que, não, esse decreto aí eu ia triturar. Ué, como assim ia triturar? Recebeu um decreto que propõe algo inconcebível e levou para casa? Não, eu nem vi. Ué, mas se nem viu, como é que levou para casa? Eu pedi para colocar ele numa caixa, mas a caixa estava fechada, escrito papéis para triturar. Estava indicado desse jeito, com essa clareza, né? Receber um papel desse aqui no Ministério, como é que não disse para o cara, você está maluco? E notificou, sei lá quem tivesse notificar. É absurda a história. Agora, ele vem
trazendo o desejo de ficar livre, não vai, uma prisão muito difícil de tirar, e aquela angústia de ser uma pessoa de 47 anos, uma vida pela frente que é que ele achava que ia ter, sem patrimônio construído, família, filhos pequenos e uma bucha para administrar. Como protagonista ou como responsável por um documento que sugere um monte de coisas. E a pior das coisas, sugere que ali se discutiu com ele, se discutiu que ele viu, que ele testemunhou qualquer ato ou um desejo de ato que poderia ser publicado. Obviamente só seria publicado com a assinatura do presidente da República. É um golpe, indiscutivelmente um golpe. Então, ele tem muito o que explicar. Então, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, nós vamos acompanhar essa investigação. Essa investigação ela é muito importante, mas ela tem que ser feita pelo Estado brasileiro. Então, os governantes brasileiros, Flávio Dino, presidente Lula, Rui Costa, Alexandre Padilha, os personagens da política têm que cuidar do governo. É o ajuste fiscal, é o déficit, é a pacificação, é a construção da maioria, é a aprovação de emendas, é a retomada da governabilidade na sua tranquilidade. Em nenhum momento a democracia brasileira correu riscos, em nenhum momento as instituições se fragilizaram. Essa retomada com o Congresso, retomada com o Supremo, a vida que segue. Então aquela marcha que o Lula fez essa semana, junto com integrantes do Poder Legislativo, Judiciário, aquela marcha é meio que, olha, esse aqui foi o último ato e daqui para frente que se investigue tudo que tem que ser investigado. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu vou tocar meu governo. Foi para isso que eu fui eleito. E vocês, figuras do Estado, personagens do Estado, carreiras do Estado, corporações do Estado, com a independência que as regras constitucionais prevêem, vão tratar de investigar para a gente saber qual é a responsabilidade de quem fez o quê, quem tentou fazer o quê. E aí não pode ter meu pé me dói. Quem está dentro e fez lambança, paga. Porque é muito bacana agora, Fábio França, a gente ouvia assim, ai, que tadinho, ele é idoso e foi colocado no ginásio. E quando estava no acampamento, no banheiro químico, ele estava bem, né? Ai, levaram as crianças junto com as mães. Mas quem levou as crianças junto com as mães foram as mães que levaram para o acampamento e ficaram lá. Então, também tomar cuidado, né? E aí, depois da triagem, liberaram as mães, liberaram as crianças, liberaram os idosos. Mas eles foram para lá, né? Eles não foram pegos em casa, eles estavam no acampamento. Para isso, eles estão bem. Então, é complicado. É um negócio difícil. Quem foi pego entrando no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, não vem com chorinho. Não tem choro. Vai pagar. E agora, é um desafio. O Estado vai ter que, a investigação vai ter que individualizar. Não existe condenação coletiva. É individualizada. Então eles vão ter que pegar o rostinho daquela pessoa e vão ter que listar ao lado daquele rostinho todos os crimes que entendem que ela cometeu e provar. Uma pessoa por pessoa. Todas elas vão ter que ter uma fichinha bonitinho para fazer uma acusação individualizada. Não existe a coisa coletiva. Então é um trabalho delicado, complicado, tem que chegar nos financiadores, quem financiou, tem que provar que aquele financiador financiou, tem que mostrar o que aconteceu, tudo individualizado. Daí porque é um trabalho técnico, não tem assim, eles fizeram, os bolsonaristas, não, calma. Não cabe isso. Como também não cabia no tempo da Lava Jato, e muita gente viu assim, os petistas, não, calma, quem foi que fez o quê, quando, como e onde, não tem conversa. Individualizar. Essa irresponsabilidade de não individualizar começou na Lava Jato. Todo mundo era ladrão, tudo ladrão. Os políticos são tudo ladrão. Sérgio Moro cravou, Dallagnol, os políticos, tudo vagabundo.
Aí agora, todo bolsonarista é vagabundo também. A gente tem que tomar muito cuidado e ter muita serenidade. A palavra é serenidade. Não é nem pacificação, querer demais, é serenidade dos agentes políticos e responsabilidade dos atores do Estado.